prazer que eu estou aqui hoje para ministrar essa terceira palestra aqui do Sétimo Cuscuz HQ, né? Que está celebrando os 80 anos do Super-Homem. No caso, já houve duas palestras aqui hoje, né? Uma sobre o Superman, a sétima arte, e o outro sobre os vilões, né? Do Super-Homem. E eu fiquei incumbido de fazer essa dos 80 anos do Homem de Aço. Primeiramente, eu gostaria de avisar a vocês que eu dividi os slides assim em eras, né? Para quem lê quadrinhos sabe que os quadrinhos, principalmente os da DC, eles são separados em eras, né? Era de ouro, era de prata, era de bronze, era moderna, né? E aí uma coisa que é importante ressaltar é a questão da contextualização, porque a obra de arte, ela reflete a época, né? O artista, ele é um termômetro da sua época, ele reflete os efeitos da sua época. Então, o Super-Homem, se vocês forem analisar a história, vamos supor, do mundo, ou até mesmo mais especificamente dos Estados Unidos dos últimos 80 anos, vocês podem analisar através do Super-Homem que vocês passam a compreender melhor, através desse processo que eu estou falando aqui, dessa questão da contextualização, certo? Então, vamos começar. Ele é o maior e o primeiro super-herói de todos os tempos, né? Está completando 80 anos, como vocês sabem. É um símbolo de altruísmo, perfeição, e a sua fama fez com que ele transcendesse as histórias em quadrinhos e fosse para o rádio, televisão e cinema, e também outras mídias, né? Uma coisa que é interessante destacar no personagem é que no período em que ele foi criado, as histórias de ficção científica sempre sempre trabalhavam essa questão de que o alienígena, ele veio para dominar a Terra. E o Super-Homem é o primeiro alienígena a ser retratado como aquele que veio para nos ajudar, né? Em vez de dominar. É a prova de que o imigrante pode chegar a uma terra nova e se estabelecer, né? Com seu potencial. E aí, diante de alguns livros que vêm sendo lançados por teóricos, né, vem se constatando que o Super-Homem ele não é um substituto da religião, como muita gente acha, né, mas sim da mitologia, né? E essa mitologia ela vem transcendendo, ou melhor, vem transcendendo o tempo, né? E se a gente for comparar o Super-Homem ou qualquer outro super-herói hoje em dia, a gente percebe que ele não é nenhuma novidade, nenhum super-herói é nenhuma novidade. Isso desde o tempo da antiguidade já havia esse culto a seres poderosos, né? Basta citar aqui os deuses mitológicos, né? Da mitologia greco-romana, né? Então, hoje a Marvel e também a DC, elas lotam o cinema com seus super-heróis, mas é preciso entender que tudo começou com um personagem vestindo uma roupa azul e vermelha, né? Que foi o Super-Homem, lá na década de 30. Então, seus criadores são dois adolescentes, filhos de imigrantes judeus, né? Que chegaram nos Estados Unidos no início do século XX. E eles tiveram a ideia, cada um tinha na faixa de 17 anos, e tiveram a ideia de criar esse gênero, né? Um novo gênero que mais tarde, tempos depois, oxigenaria Hollywood, né? Que hoje as superproduções envolvendo os super-heróis é quem estão salvando Hollywood, que está numa crise de criatividade muito grande, né? E aí eu consegui essa imagem na internet, eu até fiquei surpreso, porque nela nós temos aí 3 dos principais criadores da indústria dos quadrinhos norte-americanos, que são descendentes de judeus, que é a potência da Marvel, o senhor Jack Kirby, né? Jerry Siegel, o criador do Super-Homem, e o criador do Batman ali, um dos criadores do Batman, né? Que é o Bob Kane, não é isso? E ao redor deles tem esses atores hollywoodianos, entre eles está ali o Luke Skywalker, né? O Mark Hamill, embaixo, que é fã do Super-Homem também, né? Então, era só essa questão que eu queria chamar a atenção antes de começar realmente a falar sobre o personagem, para destacar a importância dele
nesse atual contexto em que nós estamos, né, com relação a esse sucesso no cinema dos super-heróis. Pode passar. Então vamos começar aqui pelos os criadores, né? Como eu já falei, eles são filhos de imigrantes judeus, né, que vieram da Lituânia, não é isso? Pode passar. E aí, Jerry Siegel, ele era filho de um alfaiate e possuía uma loja de roupas, né? Então, no dia 2 de junho de 1932, um ladrão entrou nessa loja e atirou no pai de Jerry Siegel e ele veio a óbito, né? E isso causou um impacto muito grande na sua vida, né? Que mais tarde se refletiria na criação do super-homem. Por isso que o super-homem seria a prova de bala, né? Porque ele gostaria que o pai dele fosse a prova de bala. Ele sofreu muito com essa perda do pai. Então isso foi uma tese, vamos dizer assim, desenvolvida pelo... Eu não estou lembrado agora o nome dele, né? É o que fez... esse daqui, Brad Meltzer. Desculpa. Brad Meltzer, para quem não se lembra, foi aquele escritor que fez aquela série da crise de identidade, né, da DC, não é? E ele lançou esse livro, o livro das mentiras, né, em que ele conta essa história, não é? Mostrando que esse assassinato gerou teve um grande impacto na vida de Jerry Siegel, ao ponto dele colocar isso na criação máxima dele, que era o super-homem. E Siegel, ele era fã de filmes, de histórias em quadrinhos e revistas de ficção científica, né? Então, em 1929, ele publicou o primeiro fanzine de ficção científica chamado Cosmic Stories, né? Em que ele produziu que produzia com a máquina de datilografia e publicou nessa seção de classificado dessa outra revista também, né? E aí ele, quando conheceu o Joe Shuster, eles perceberam que tinham algo em comum e aí eles passaram a trabalhar juntos, né, criando histórias, né? E aí ele escrevia as histórias e Joe Shuster ilustrava, né? Então, a partir daí foi criada uma parceria muito poderosa, né? E eles queriam, claro, eles eram filhos de imigrantes judeus, eram pobres, né? E gostariam de se estabelecer financeiramente. E naquela época, mesmo sendo uma indústria marginalizada, que era a questão dos quadrinhos, era um produto marginal, mas quem desenhava, quem participava, quem trabalhava nessa mídia, era considerado astros, né? Eram pessoas bem estabelecidas, até mesmo milionários, que ganhavam muito bem quando acertavam, né? Então eles queriam vencer a vida como desenhistas, como escritores de histórias em quadrinhos. Não histórias em quadrinhos, mas tiras de jornal, né? Antes das histórias em quadrinhos, a arte sequencial, nessa época, era feita em tiras de jornal. Os jornais é quem publicava, não havia ainda revistas em quadrinhos, né? Mas só que eles se depararam com o quê? Com a quebra da Bolsa de Valores em 29, né? E isso gerou uma grande crise nos Estados Unidos e no mundo todo, no mundo ocidental, e isso atrapalhou os planos deles, né? Então, em 1932, eles criaram um periódico chamado Science and Fiction, né? Ficção científica, que era mimeografado com cerca de 10 páginas, né? E continha uma história chamada O Reino do Super-Homem, né? Lançado em janeiro de 1936. Detalhe, esse super-homem deles aí, o primeiro super-homem era careca e era um vilão, né? E aí eles chuparam esse nome através do termo empregado pelo filósofo Nietzsche, né? 50 anos antes. Eles provavelmente deviam ser leitores de Nietzsche, mesmo sendo adolescentes, né? Então eles pegaram o conceito não o conceito, mas o nome emprestado do super-homem de Nietzsche e batizaram com esse personagem dele, que era um careca, né? Não confundir com Lex Luthor, né? Supermensch, muito bem. Então, certa vez, eles resolveram reconsiderar a ideia e começaram a questionar.
E se esse super-homem fosse uma força do bem, né? Em vez de ser do mal? E aí passaram a estudar, desenvolver um novo projeto para esse personagem, né? E que eles tinham a intenção de apresentar esse personagem para os jornais, para os grandes jornais, para poder se estabelecerem profissionalmente e ganhar dinheiro produzindo tiras para os jornais. Só que os editores rejeitaram essa ideia, né? Rejeitaram a ideia deles, acharam um absurdo. Era como se fosse... não existia, naquela época só fazia sucesso, era cowboys, heróis aventureiros, né? Tarzan. Então, um super-herói, no caso um super ser, era algo absurdo. Os editores rejeitaram na hora. Isso era no ano mais ou menos de 1933. Então, eles engavetaram o super-homem e deixaram ali ele adormecido para que um dia, se tivesse oportunidade, eles apresentariam, né? Para poder ganhar dinheiro com ele, né? E sobreviver, claro. Então eles seriam refugiados em um planeta distante, né? Eles começaram a desenvolver essa ideia. E como eles também frequentavam o circo, eles perceberam, né, naquela época, que os homens de força, eles usavam colantes, né, com cuecas por cima, ou sungas por cima do colante, né, que era o símbolo de força. Era representado, os homens de força eram representados assim. É por isso que se explica o fato do super-homem usar a roupa assim, e vários outros heróis que o seguiram. Detalhes: o super-homem foi criado em 1933, portanto ele estaria completando agora 85, mas só comemora 80 anos por conta da primeira publicação dele, que foi em 38, né? Não é isso? Então vocês vejam que o Fantasma é de 1936 e ele já usava a sunga por cima do colante também, e Flash Gordon também, né? Que são bem mais antigos que o Super-Homem, mas infelizmente as pessoas que não gostam do Super-Homem gostam de tirar onda com ele, né? Por conta disso. E aí nós temos o exemplo também de outros heróis que provavelmente tenham inspirado o Super-Homem, ou melhor, os criadores, que foi o Zorro, né? Porque por conta da questão da identidade secreta, o Zorro, o Pimpinela Escarlate, né? O personagem também seria um repórter para poder ter contato com as notícias e ficar mais bem informado e poder agir, não é? Então ele trava uma batalha sem fim, né, pela verdade, justiça e o modo de vida americano. Com relação também à criação do Super-Homem, a dupla, James e Joe Shuster, eles eram fãs do ator Clark Gable. Por isso que a identidade do Super-Homem tem o nome Clark. E o Kent seria uma homenagem ao Sombra, né? Um outro personagem, aquele personagem ali do narigão, né? Então vocês estão vendo aí que o Super-Homem não é tão original assim, né? Ele é uma soma, né, de várias referências. Mas é porque os criadores dele gostavam de aventuras, ficção científica, e tudo que eles gostaram, eles colocaram um pouquinho aí no Super-Homem, né? Bom, mas aí criaram algo original, poderoso, né? Porque na época não havia ninguém assim, não havia nenhum personagem assim como ele, né? E aí Gerard Jones, que é um argumentista de quadrinhos, ele também estudou muito sobre o Super-Homem, ele fez um certo comentário no documentário. Quem é que iria ler um personagem que pulava feito uma pulga? Porque antes o Super-Homem não voava, né? Ele apenas usava da força física para dar enormes saltos, né? E assim, na realidade é uma metáfora. É a história de Moisés, do Velho Testamento, né? Em que Moisés é colocado no Rio Nilo, no cesto para ir para o Rio Nilo, o Super-Homem é colocado numa nave para ir para a Terra, né? Essa é a relação, a metáfora que há do personagem, por exemplo, do Velho Mundo, que seria a Europa, com o Novo Mundo, que seria os Estados Unidos, né? A América, né? Com relação à forma como os criadores do Super-Homem foram recebidos, ou os pais dele, os imigrantes, né? Então ele ama a Terra mais do que o próprio Krypton, né? O Super-Homem. Ele tem uma obsessão que é salvar a Terra,
ele se sente sozinho e perdido, mas ele tem essa relação de gratidão com a Terra, porque a Terra o adotou, não é? Que na realidade, como eu disse, é uma metáfora, é a metáfora do imigrante, não é isso? E ele não tem vergonha de ter essa obsessão, pelo contrário, ele tem orgulho. Então, em 1935, antes mesmo do Super-Homem ser aceito pelas grandes editoras, né, ou rejeitado e aceito por uma, né, eles conseguiram um emprego na DC, né, que estava se formando ainda, a DC Comics. E aí eles passaram a desenhar e argumentar a história desse Slam Bradley, né, e caçador de vampiros, valentões, antes de estourarem com o Super-Homem. Isso aqui são os primeiros donos da DC. Eu não vou me alongar muito, porque são cerca de 6, mas assim, eles tinham um projeto. Eles queriam lançar uma revista, ao invés de ser tira de jornal, eles queriam lançar uma revista de antologias. Só que, para lançar essa revista, não tinha material, eles queriam lançar com urgência. Aí foi aí onde Jerry Siegel teve a ideia de adaptar as tiras de jornais do Super-Homem, que ele havia produzido, ele, Joe Shuster, para passar para os donos da DC. Mesmo eles rejeitando, achando absurdo, mas aceitaram, né, publicar. Então foi um fenômeno. Quando o Action Comics número 1 saiu, vendeu, em 3 edições, vendeu 1 milhão de exemplares, né, naquela época, em 1938. E aí houve o período da Supermania, né, que foi de 39 a 1940. A revista ela tinha 68 páginas e custava apenas 10 centavos. Eu botei até aqui uma comparação de quanto ganhava um trabalhador lá na época, né, que era $25 por semana. E como eu já falei, ele não voava, saltava de um prédio ao outro, não era tão forte como se tornaria depois. A circulação foi no dia 18 de abril de 38, mas na capa está lá dizendo junho de 1938. Mas por que isso? Porque foi uma estratégia dos donos da DC para que a revista ficasse mais tempo ainda na banca. Então, eles colocaram junho, vamos dizer que seja o período de recolhimento. Aí ela entraria em abril, e quando chegasse em junho, no final de junho seria recolhida, era para passar mais tempo lá. Então o objetivo era isso, era convencer os donos das bancas a vendê-la por mais tempo. Por isso que tem essa questão da data, né? Então ele a princípio, o Super-Homem mesmo saindo na capa da Action Comics número 1, mas eles não tinham ideia que o sucesso da revista estava relacionado ao personagem. Ele só voltou a aparecer na capa na edição número 7, e só a partir da edição número 19 ele começou a sair em todas as edições. Por quê? Porque eles perceberam que era ele que puxava a revista para vender, né? No início, né? Então houve um salto de vendas de 130 mil cópias de Action Comics para 550 mil da edição número 15, né? Só que nessa época, para a gente contextualizar, os Estados Unidos estavam à beira da guerra, né? De entrar na Segunda Guerra Mundial. A nação desconhecia esse conceito de urbanização e crime urbano, e a princípio ele era um guerreiro social, né? Politicamente falando, ele era um socialista, né? Porque vocês vejam que ele tem o poder de dominar o mundo e não domina. Ele é o contrário, ele quer ajudar as pessoas, ele é uma figura solidária, né? Então ele era esse guerreiro social, e depois o sistema o absorve, como tudo que acontece no meio cultural, né? E ele passou a ser um representante do status quo lá na frente, né? Então ele estabeleceu, isso são as palavras de Stan Lee, viu? O homem da Marvel, né? Ele estabeleceu a ideia de uma pessoa que parece alguém normal, humilde, comum, e que na verdade é um super-herói, né? Foi uma fórmula que beneficiou os super-heróis até hoje. E ele fez um caminho inverso, como eu já falei. Naquela época só existia tiras de jornal, não existia história em quadrinhos. Ele estreou primeiro nas histórias em quadrinhos para depois ir para as tiras, né? Devido ao sucesso que fez.
Então ele ficou tão popular que os editores perguntaram por que não vamos criar uma revista só para ele. Lembrando que ele estreou na revista Action Comics. Mas diante do sucesso, ele teve a sua própria revista, né? Depois, um ano depois. Então no final de 1939, ele já estava em toda parte. Vejam que nessa Feira Mundial de Nova York, fizeram esse balão enorme com o personagem, né? E até mesmo um ator foi contratado para desfilar, né, nesse desfile de ação de graças, né? De certa forma, sim, né? É um ator fantasiado do Super-Homem, né? Mas que não é um filme, era apenas um desfile, né? Então ele passou a ser visto como um símbolo de esperança para um país que estava em dificuldades. Lembrando ainda da questão da quebra da Bolsa de 29, né? Só que os personagens, ou melhor, os criadores dele, perceberam que o personagem estava começando a escorrer pelos dedos das mãos, né? Eles venderam o Super-Homem por uma bagatela de $130, né? Porque na realidade eles queriam um emprego. Naquela época era praxe isso, o cara criava um personagem e ficava amarrado ali com um emprego garantido, né? Só que quem ganhava o dinheiro na realidade era a editora, né? Então vamos para os anos 40. Devido ao sucesso do personagem, estreou As Aventuras do Super-Homem em estações de rádio para 20 milhões de espectadores, de ouvintes. Pela primeira vez, os fãs podiam ouvir o som de uma história do Super-Homem, né? Lembrando que naquela época não havia televisão ainda. Então, para esse ator chamado Chuck McCain, né? O rádio era o cinema da mente, ou seja, as crianças que ficavam na frente diante do rádio ficavam imaginando o personagem já conhecido das histórias em quadrinhos, né? Agir. Ele era vivido por esse ator, né? Esse dublador, que pode ser considerado o segundo, né? Vamos dizer assim, o segundo ator. Então foi dele o conceito de voz de tenor. Isso é um trabalho para o Super-Homem, né? Ele tinha uma voz como Clark Kent e quando ele estava na cabine telefônica, aí engrossava a voz, né? Só que no rádio, o que é que acontecia? Era complicado o personagem agir numa determinada situação e as pessoas imaginarem como era aquela situação. Era preciso ter algo para ajudar, né? Por exemplo, quando ele ia saltar ou voar, né? Ele foi criado essa expressão para o alto e avante, né? Para as pessoas saberem, as pessoas que estão do outro lado, saberem que ele ia voar ou estava voando, né? E através do rádio foram acrescentados muitos elementos para a mitologia do personagem, né? Entre eles a Kryptonita, né? Que surgiu em 1949, ou melhor, em 45 e em 49 somente nas histórias em quadrinhos, né? Ele transformou também, o rádio também transformou Jimmy Olsen, que é o foca do jornal, né? Em membro-chave do elenco, coadjuvante. O editor-chefe do jornal se chamava George Taylor. Quem é fã do Planeta dos Macacos aqui? Alguém? Vocês sabem que George Taylor é o nome do Charlton Heston, né? E a partir do rádio ele passou a se chamar Perry White, né? E a Estrela Diária era o nome do jornal, passou a se chamar Planeta Diário. Isso tudo no rádio. Então o rádio criou elementos para a mitologia do personagem que depois foram incorporados nas histórias em quadrinhos. E aqui nós temos em 1945, diante do sucesso do personagem e também devido ao fim da guerra, né, que os soldados estavam voltando para suas casas, os super-heróis começaram a perder um pouco de sua força, do seu brilho. E aí, naquela época, começaram a surgir os sidekicks, né, que chamam, né, os ajudantes. E aí o Super-Homem meio que ficou de fora disso. O Batman tinha um Robin, né? E aqueles outros heróis tinham também os seus ajudantes. Aí o Super-Homem não conseguiu um ajudante para ele, não botaram, mas aí rejuvenesceram ele e criaram as histórias do Superboy como sendo as histórias do Super-Homem enquanto adolescente, né? E aí, na esteira do sucesso do Superboy, veio o Krypton, o Supercão, né? Mas isso aí é mais lá para frente. O rádio também gerou interesse em outros produtos de merchandising, né? Que inundaram o mercado. Então, quando se lança um filme hoje de super-herói que vendem lancheiras, camisetas, né?
Isso não é nenhuma novidade, naquela época já se fazia isso, certo? E outra coisa também que o rádio contribuiu muito, isso mostra muito assim da força do personagem, é que ele foi o primeiro super-herói a combater a Ku Klux Klan, né? Aquela organização secreta que quer a purificação do povo americano, né? Uma só raça, uma religião e uma cor, né? Eu coloquei essa foto aqui para tirar onda, né? Com o atual presidente dos Estados Unidos, porque me parece que ele é adepto da Ku Klux Klan, da KKK, né? Aí vocês perguntam, o que é que isso tem a ver, o que é que o Kiss, o que é que Gene Simon tem a ver com o Super-Homem, né? Mas é porque ele também é um fã do Super-Homem. E aí ele, num documentário que eu tive que assistir para poder preparar esse slide, ele falou que ele representava essa ânsia dos imigrantes de se encaixar na sociedade e de desejar a grandeza, né? Então crianças irlandesas, húngaras, alemãs, italianas, negras, judias, todas se conectavam com o Super-Homem, né? Ele virou a fantasia de toda criança porque era um personagem que representava o povo americano, né? Em 1941, estreou o desenho animado produzido pelos irmãos Flash, né? Max Flash, que eram os responsáveis pelos desenhos animados de Popeye e Betty Boop, né? Na época, se eu não me engano, foi a Paramount, ficou à frente da produção desses desenhos e me parece que Max Flash não tinha muito interesse, então ele cobrou um absurdo de dinheiro, mas a Paramount resolveu pagar, sim. E aí foi feito esses 17 curtas para o cinema, né? E que inclusive teve indicação ao Oscar, né? Porque eles eram rivais de Walt Disney, né? Esse estúdio aí. Na Segunda Guerra, os editores não sabiam como trabalhar o Super-Homem. Se ele era um personagem muito poderoso, ele poderia acabar com o conflito mundial de um dia para a noite, né? Mas não era justo, na opinião dos editores, fazer histórias assim, porque seria como se fosse um desrespeito aos soldados que estavam lá no fronte, né? Então eles faziam apenas sugestões de capas, mostrando o Super-Homem ajudando, mas nada que acabasse com a guerra, porque senão no outro dia estava tudo do mesmo jeito, não teria graça, né? Então várias capas foram produzidas do Super-Homem pegando Hitler, Hirohito, né, do Japão, e outros ditadores, né? E então ele incentivava essas tropas também a reciclar os papéis, jornais, as revistas, para transformar isso em títulos de guerra também, né? Para poder arrecadar fundos para a guerra. Só que isso acabou contribuindo também para uma outra coisa: supervalorizar as revistas do Super-Homem, porque na hora que você lê uma revista e coloca para reciclar, aquelas poucas que restaram vão ser disputadas a tapa pelos fãs, não é isso? Por isso que uma revista do Super-Homem, a Action Comics número 1, você compra 5 apartamentos em Copacabana. O atual preço hoje, que eu não estou lembrado aqui qual é, mas é uma fortuna. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi um novo capítulo na história do Super-Homem, né? Ele passou a ser retratado como um ser invencível. Antes ele tinha poderes, vamos dizer assim, reduzidos em relação da Era de Prata, mas vocês vejam aí que ele mostra o personagem filmando a bomba atômica, né? Foi aí que já começou o exagero com relação aos poderes do herói, né? Vocês vejam que após a guerra já ficou algo mais sem muito compromisso, né? No cinema, em 1948, estreou esse seriado de 15 capítulos produzido pela Columbia Pictures, estreado por Kiki Allen, que é considerado o primeiro super-homem, né, do cinema. E o personagem nessa altura já era um ícone da cultura americana. Nos anos 50, após triunfar em várias mídias, o herói também foi o primeiro a estrear também na TV, né, que era
a sensação do momento, né? E isso fez com que o sucesso da série fez com que a DC também fizesse histórias ou revistas para Jimmy Olsen e Lois Lane, para vocês verem o tamanho do sucesso do personagem, né? Só que também, após a Segunda Guerra, veio o quê? A Guerra Fria, né? O histórico conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso aí acabou refletindo também nos setores culturais norte-americanos, porque vivia-se naquele momento de paranoia, né? De saber quem era que estava sendo espião, quem é que estava levando informações para os soviéticos, tá? Quem estudou sobre a vida de Charles Chaplin sabe que ele foi perseguido, né? No caso aqui, como a gente está falando do Super-Homem, é um personagem de histórias em quadrinhos, também o setor de produção de histórias em quadrinhos também sofreu essa perseguição. E esse psiquiatra chamado Frederick Wertham, ele lançou esse livro chamado A Sedução dos Inocentes, em que ele acreditava que os super-heróis, principalmente o Super-Homem, estimulava a delinquência juvenil, né? Inclusive ele chegou a acusar o Super-Homem de ser fascista. Até hoje eu não entendi se é que ele vê o fascismo mais no Super-Homem, mas tudo bem. Isso aí gerou audiências no Congresso lá, né? E por pouco não acabou com a indústria de histórias em quadrinhos. Por pouco. Porque a campanha foi muito pesada em cima, né? E a partir dessa campanha foi criado esse código, né? Toda revista em quadrinhos tem que ter um código de controle, né? Para que os pais ficassem tranquilizados quanto a esse material que os filhos iam ler. Então, vou passar aqui para a Era de Prata, né? Então, George Reeves, eu não estou me aprofundando aqui com o George Reeves, porque já houve a palestra aqui de Denilson, né, que falou sobre o Super-Homem e a Sétima Arte. Eu acredito que ele deve ter falado sobre George Reeves, né? Então, com a morte de George Reeves, que naquela época estava emblematizado como sendo o Super-Homem, as vendas não foram tão afetadas, né, com a morte dele, né? As vendas de revista. Então, Mort Eisner, que era o editor, passou a ampliar a mitologia do personagem. É aí onde começam os exageros, mas que para ele fazer isso teve o seu sucesso também na época, né? A gente hoje pode até achar absurdo, mas na época se viu, foi preciso fazer isso. Mas aí vocês perguntam, mas o que foi que ele fez, né? De tão ridículo assim, ou de tão puxado? O super cavalo, o super cão, o super macaco, o super gato. Mas por que isso? Por que essa linha infantilizada de personagens no universo do Super-Homem? Por conta dessa perseguição do psiquiatra. Eles estavam com medo de fechar a editora, então eles precisavam infantilizar ao máximo a linha editorial dos personagens. Isso também se viu pro Batman, viu, gente? A Mulher Maravilha também. Todos eles tiveram que dar uma infantilizada na sua linha editorial para poder sobreviver. E aí atingiu um público da época, né? Só que hoje a gente olhando assim para trás, a gente acha absurdo, né? Mas criaram isso fica meio assim ridículo, né? Sim. Aqui também ele passou a adotar o Super-Homem como sendo ele passou a ser um gênio científico, né? Nos anos 50. Isso se deve também ao período também histórico em que o Super-Homem estava, né? O contexto. Era o período da era atômica, né? Então, em Action Comics número 241, é o início dessa evolução da mitologia do Super-Homem com a introdução da Fortaleza da Solidão, né? E aí surgem também os vilões da Zona Fantasma, a Supergirl e todos esses personagens que eu já falei aí, Super Cão, Super Gato, Super Cavalo, Super Macaco, né? E outra coisa também que a gente precisa levar em consideração, que é uma curiosidade, é que todos os amores do Super-Homem, pelo menos na década de 50 foi mostrado assim, iniciam-se com as iniciais LL, Lois Lane, Lana Lane e também o vilão Lex Luthor, né? E também tem uma terceira paixão do Super-Homem, que é uma sereia, né? A Lori Lemaris. Tudo no LL, né? Bem, aqui estão algumas capas da época, né?
E aqui está a super família dos anos 50. Sim, a sereia lá. Mas aí o que é que acontece? O Super-Homem, diante da concorrência, né, os editores foram cada vez mais dando poderes a ele para poder ele se manter no topo, como sendo o mais poderoso dos super-heróis, né? Vocês vejam que ele foi o primeiro, mas na esteira dele surgiram centenas de super-heróis. Então, os editores tinham interesse que ele se mantivesse sempre sendo o mais poderoso. E aí, chegou ao ponto absurdo do super-homem apagar uma estrela como se apaga uma vela, né? E... ali já nos anos 70 já, né? Ali no caso a questão ali é fazendo uma referência a Einstein, né? Ele atinge a velocidade da luz para poder chegar no passado, né? Olha só, ele estava, quando começou nos anos 60, ele estava sintonizado com o público americano. Havia uma empolgação naquela época porque um presidente jovem tinha sido eleito, era um presidente que era progressista, tinha ideias consideradas, vamos dizer, mirabolantes, vamos dizer assim, o homem e a lua, né? Ele anunciava isso. Havia uma empolgação no público americano com o presidente John Kennedy. E aí a DC teve a ideia de fazer uma história do super-homem se encontrando com John Kennedy. Mas só que a revista circularia no mês de novembro de 63. E antes da revista ir às bancas, aconteceu o assassinato do presidente. E aí vocês sabem, quem estuda a história dos Estados Unidos sabe que a partir da morte de Kennedy, do assassinato de Kennedy, o país entrou numa fase de desilusão muito grande com a guerra do Vietnã, né? com a eleição de Nixon, né? A questão dos direitos civis, havia muito protesto nos Estados Unidos. E o super-homem, infelizmente, ele passou a ser associado ao status quo, né? E aí ele passou vamos dizer assim, a perder terreno, não é isso? Ele não estava mais antenado com aqueles setores populares, né? Deixa eu ver aqui. Vejam que algumas vezes ele era retratado como irrelevante, né? Nas capas da revista. Até mesmo de forma boba, né? E aí ele era ainda visto como um tipo de agente do status quo, na opinião de Mark Waid, né? Que é um grande escritor de história do super-homem, como o Rei do Amanhã, que vocês conhecem. Vejam que chegou até o cúmulo dele se encontrar com Jerry Lewis, né? Que era um ator de comédia dos Estados Unidos, que faleceu há poucos anos, acho que foi há uns 2 anos atrás. E agora vamos para a Era de Bronze, que é a fase que eu mais gosto, né? Pelo menos da Marvel, é a fase que eu mais gosto, é a Era de Bronze. Bom, Jack Kirby, como eu já falei, foi a mola propulsora do universo Marvel, né? Quem não concordar, tudo bem, isso é meio polêmico, porque uns acham que é Stan Lee, eu já acho que é Jack Kirby, né? E vou mais além, eu acho que os dois eles dois unidos funcionavam mais do que eles separados, né? Então Jack Kirby, a Marvel naquela época estava sendo vendida, né, para uma outra empresa. E aí os donos dessa empresa não deram muita bola para Jack Kirby. As atenções eram todas voltadas para Stan Lee. E aí o que é que Jack Kirby fez? Rapaz, se não me querem aqui, eu vou sair. E ele foi para DC. E na DC ele criou o grande vilão Darkseid, né? Que passou a ser inserido também na mitologia do Super-Homem. Não é isso? Quem lê as histórias do Super-Homem da Era de Bronze sabe que Darkseid é de Apocalipse, né? Apocalipse e também tem os Novos Deuses, né? Que faz parte das histórias do Super-Homem. Houve alguns problemas lá com Jack Kirby na DC porque ele retratava o Super-Homem de uma maneira e os editores não gostavam, mandavam retocar o cabelo e tal, aquela coisa, mas o fato é que fez muito sucesso e até hoje essa obra dele é cultuada, né, dentro da DC.
é provável. Já que estamos falando